Corre, 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 Marcelo, corre, 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 tá na hora, tá chegando. Peraí, gente, peraí. Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio, o episódio inaugural da Hora do Lucro. Tá na hora, e tá na hora do quê? Tá na hora do lucro. Então você que tá chegando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando hoje a primeira edição, a edição inaugural desse podcast, A Hora do Lucro. Vamos começar logo com isso, porque afinal de contas não podemos mais perder tempo. Muito bem. Como fazer a sua propriedade dar lucro hoje? Vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui. Você que está aqui com a gente vai participar, você que está chegando aqui, fique à vontade, deixe sua dúvida, deixe seu comentário. Afinal de contas, cada propriedade é uma propriedade. Da minha parte, eu vou fazer o possível para tirar todas as suas dúvidas para você entender como fazer a sua propriedade dar lucro hoje. E eu vou começar dizendo o seguinte: esse podcast foi desenvolvido para ajudar produtores a ter lucro com pecuária de corte. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo pessoas a ter lucro de 500 a R$1.000 por ciclo, por boi, em confinamento de forma simples, mesmo começando do zero. E o tema desse primeiro podcast hoje é realmente esse: como fazer a sua propriedade dar lucro. Bom, primeiro eu gostaria aqui de deixar registrado que é um prazer poder dividir conhecimento com cada um de vocês que entra aqui ao vivo, com vocês que entram depois aqui nos nossos canais, que mandam suas dúvidas aqui. Realmente é muito bom poder ajudar, poder contribuir com cada um de vocês para direcionar, para dar dicas e dizer qual é a melhor forma para manter ou aumentar o lucro aí na sua propriedade. Eu sei que tem sido muito sofrido nos últimos anos, que realmente às vezes a gente não sabe por onde achar um caminho, por onde seguir para manter a lucratividade na propriedade. Acontecem muitas coisas que tiram a gente do sério, coisas que desanimam, muitas pessoas dizendo coisas ruins em volta aí, e eu sei que isso te atrapalha. Então, se hoje você está em uma situação difícil, ou se você gostaria de ganhar mais dinheiro na propriedade, se você está passando apertado aí na fazenda, está entrada da seca agora, então eu vou te dizer o seguinte: vou contar uma história aqui, na verdade. Imagina o seguinte: imagina que você está ali, pega um sapo e coloca um sapo dentro de uma panela. Você já fez isso? Quando um sapo entra numa panela e a água está fria, ele está ali quieto, e aí você liga o fogo e começa a esquentar essa água. O que acontece? Eu acho que talvez você já tenha ouvido essa história alguma outra vez na vida, mas eu vou contar ela de uma forma diferente. Porque um sapo, quando ele está numa panela e você liga o fogo e começa a esquentar, o sapo não é capaz de perceber a temperatura da água aumentando. E ele continua ali, sem perceber, só que o fogo está ligado. E a temperatura continua subindo. E chega uma hora que essa água atinge uma temperatura tão alta e ferve e o sapo morre. Por que ele morreu? Porque ele não conseguiu sentir a água esquentando, ele não conseguiu perceber o aumento de temperatura. E talvez você hoje, produtor, esteja aí dentro dessa panela. E essa panela é tudo que está em volta da nossa atividade hoje. É o que nos prejudica, é o que tenta tirar você da atividade hoje. Ou seja, muitas vezes o preço de um insumo que está caro, muitas vezes o preço da arroba que está lá embaixo, o mercado que está em volta, esmagando, espremendo, tudo isso que está acontecendo em volta da sua fazenda, da sua propriedade hoje, eu estou simbolizando aqui com essa panela de água quente que começou a ferver, o governo, a crise, tudo isso que acontece por aí, e aí de repente você não percebeu e essa água ferveu. Essa água ferveu e você estava ali dentro. Bom, a pecuária hoje está apertada de todos os lados, isso é uma verdade. Então, meu amigo, essa água já está esquentando há muito tempo, não é de hoje. Se você olhar o que era pecuária há muito tempo atrás e tentar buscar hoje soluções para fazer a sua atividade, a sua propriedade lucrativa, essas soluções são muito diferentes do que elas costumavam ser lá no passado. Agora é o seguinte: tem uma decisão para ser tomada. E qual que é essa decisão hoje? A minha missão aqui, como técnico, é te avisar que isso está acontecendo. E aí você tem dois caminhos. Ou você pula fora logo dessa panela, ou você continua ali e a água continua fervendo e aí não tem outro fim a não ser morrer queimado. Isso pode ser fácil ou pode ser difícil, dependendo da forma como você olha as coisas, né? Uma mudança radical no jeito de fazer as coisas na fazenda normalmente não é fácil. Não é fácil porque envolve conhecimento, porque envolve dinheiro para fazer isso e muitas vezes esse dinheiro não está tão simples. Eu sei, não é tão fácil assim conseguir recurso, mas essa decisão é sua. Então, sabe quando você olha um gado num pasto? Um gado quando está no pasto, ele normalmente já sabe onde está a aguada, sabe onde está o sal. Ele pasta, ele procura água, ele procura sal. Por isso que antigamente, nos sistemas que se fazia cria e recria antigamente, era muito comum achar aquelas picadas ali no pasto. E esse gado seguia sempre o mesmo caminho. E aí tem um boi, ou alguns bois que são dominantes e vão na frente, e tem os outros que vão atrás, seguindo essa picada, seguindo esse caminho. E muitas vezes, hoje, o produtor está seguindo alguém, está fazendo um caminho
que ele conhece, que deu certo há muitos anos atrás, mas aquele mesmo caminho que não funciona hoje, que não funciona mais. Como se fosse um gado seguindo aquela picada ali para chegar na água. Por que ele faz aquele caminho? Porque ele não conhece outro. Só que esse caminho que funcionava antes não funciona mais. Essa forma de ganhar dinheiro com pecuária extensiva, com confinamentos convencionais, que dava certo antes, hoje em dia está muito mais difícil. Um outro exemplo que eu poderia dizer aqui, para mostrar para cada um de vocês como realmente essa tomada de decisão, essa virada de chave não é fácil, é o seguinte. Se você pega e entrar na caminhonete para ir para a fazenda, você provavelmente faça o mesmo caminho todo dia. Por que isso acontece? Existem várias ruas, vários caminhos. Chega uma hora na estrada que tem um caminho só, mas até chegar lá saindo da cidade, existem vários caminhos. E por que muitas vezes a gente vai e faz sempre o mesmo caminho? Porque isso é normal do ser humano, faz parte, não tem nada de errado querer continuar a ganhar dinheiro com boi fazendo a mesma coisa. Isso é normal, é esperado, é o jeito como a gente pensa, é o jeito como a gente raciocina. Acontece que hoje em dia, esse caminho que era fácil antes tornou árduo, tornou difícil, não leva mais a um caminho, não leva mais a um resultado positivo e diferente. E isso foi o que aconteceu com a maior parte das propriedades. Então, se hoje a gente traz aqui um tema para mostrar aí uma nova maneira, uma nova forma de permanecer na atividade, de permanecer lucrativo na atividade, eu preciso dizer como é que está a situação da maioria das propriedades que a gente vê por aí, que eu visito por aí, ou que a gente tem amigos, donos, proprietários, aí amigos mesmo que contam isso pra gente. Eu vou contar aqui a história de um amigo nosso aqui. Como é que tá hoje a fazenda? O que aconteceu com o passar do tempo com as propriedades de pecuária de corte no Brasil? O que aconteceu com a maior parte das propriedades é que com o passar do tempo o lucro foi diminuindo e de repente você precisou passar a trabalhar mais horas, a trabalhar com mais garra ali, fazer mais força e de repente você está aí cansado de participar, de fazer dessa forma, cansado da atividade, querendo já realmente mudar o rumo das coisas. Só que fazer com mais força, trabalhar mais, não foi suficiente. Aí você pode ter tentado reduzir o custo da nutrição dos animais, tentar diminuir o custo de tudo quanto é lado, tentar reduzir a mão de obra, eventualmente até diminuir o número de pessoas, parar de gastar com manutenção na propriedade, mas isso também não foi suficiente para levar para uma situação de lucro. Então hoje, o seu João pode estar assim lá na propriedade dele. O pasto acabou ficando fraco, então acabou ficando com pouco pasto. Problema com estrutura, porque de repente parou de investir em manutenção de cerca, problema com mistura de gado, problemas diversos aí e piora nos índices zootécnicos, como por exemplo a queda no ganho de peso. Então veja uma situação que veio caminhando desde lá de trás e aí demora para conseguir girar esse gado e na hora de vender esse gado muitas vezes tem que vender barato, porque precisa vender naquela hora, não tem, perde o fôlego, perde o poder de fogo, ou seja, o seu João perdeu o poder de fogo. Então, se alguma dessas situações aconteceu aí na sua propriedade já, a primeira coisa que você precisa, e esses primeiros minutos dessa primeira edição desse podcast é o seguinte, a primeira coisa que precisa acontecer é a decisão de mudar, a decisão de fazer diferente. Para tomar essa decisão precisa ter muita vontade, precisa ter vontade de continuar com o gado, porque tem outras opções também. Então, talvez você hoje não queira mais continuar com o gado, resolva ir arrendar a fazenda e tá tudo certo, eu não tenho nada contra isso. Mas, se você realmente gosta de boi e quer deixar um legado aí para as próximas gerações, para os filhos, para os netos, então a hora de mudar é exatamente agora. E por que a gente está chamando esse podcast, esse episódio da Hora do Lucro? Porque ele está começando agora, especificamente nesse momento, nesse dia, nessa fase do ciclo pecuário. Porque começou a virada de chave. Já se começa a ver situações virando para o positivo. E ó, não vai ser rápido não. A virada do ciclo começou, mas não é uma coisa milagrosa que vai acontecer de uma hora para outra, não. Vai ser gradativa, vai continuar melhorando, mas a hora de dar mudança da tomada de decisão, da sua tomada de decisão, pode ser agora, para realmente começar a fazer a sua propriedade dar lucro. Eu vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu lá com o Carlos Magno, que inclusive deixou um depoimento aqui, contou para a gente, eu tive presencialmente lá na fazenda dele a semana passada, um grande cientista, um grande produtor de conhecimento, um agrônomo que contribuiu demais para o desenvolvimento de tantos técnicos no Brasil. E a gente conversou bastante lá com o que aconteceu na propriedade dele nos últimos anos. E aí, é claro que talvez isso também aconteça com você, talvez você tenha a fazenda e precise trabalhar com outras coisas. E aí, precisa botar a sua energia, o seu foco, o seu trabalho em outras áreas. E alguém vai tocar a fazenda. E aí, à distância, você não conseguiu manter essa situação e não conseguiu, naquele momento, botar a energia necessária ali para levar novidade, para mudar o jeito de fazer as coisas na fazenda. Então, o Carlos, por exemplo, ele foi um grande pesquisador, contribuiu demais dentro da Embrapa, até assumiu a instituição por um tempo, formou muita gente boa, trabalhou com muito afinco e, de repente, ele percebeu que precisava fazer alguma coisa diferente. Mas quem percebeu, quem me encontrou, quem me achou na internet, foi o filho dele, o
o Júnior, que me encontrou, que assim como você está me assistindo aqui hoje, um dia ele me assistiu, e aí ele entrou num dos meus programas de mentoria e começou a fazer algumas coisas diferentes do que eram feitas anteriormente lá na propriedade dele. Então, hoje, você está aqui com a gente, você está recebendo essa informação, esse conteúdo hoje, e justamente é para te dar uma ideia, para te dar uma ferramenta diferente para você pensar e fazer aí na sua propriedade. Agora, cuidado para não cair numa armadilha que é fatal para a saúde financeira de uma fazenda, para o progresso de uma fazenda. O seu João, que é um nosso amigo aqui, o seu João, ele sabe que precisa mudar. Ele ouve todo mundo dizer um monte de coisa boa para fazer, ele sabe que ele precisa levar tecnologia para dentro da fazenda, e aí ele vai lá, assiste um vídeo, e aí aparece um vendedor lá com um produto milagroso, faz uma ótima propaganda e vende o produto para o seu João. Aí ele vai numa feira agropecuária, assiste lá uma palestra, aí ele ouve uma ideia muito legal que deu certo lá num vizinho dele, o seu João resolve pôr em prática lá na fazenda dele para engordar os bois essa ideia e começa a fazer coisas isoladas, práticas isoladas que podem funcionar em outras propriedades, mas que na fazenda dele, feito de forma isolada, não leva a um resultado positivo. Práticas que hoje em dia não são suficientes para garantir o lucro de uma operação de engorda, de uma operação de pecuária de corte. Me diga uma coisa, o que adianta você comprar um núcleo, melhor núcleo do mercado, cheio de aditivo, de uma empresa muito boa, colocar lá na dieta do seu confinamento se existe um erro na base da formulação, na mistura que está sendo servida para esses animais? E aí, falando de engorda, os animais que estão comendo, faltando algumas coisas na comida deles, sobrando outra, ou seja, uma comida que não está boa, não está bem feita, não leva esses animais ao lucro. Então, hoje, para mudar efetivamente a situação da sua propriedade, precisa de um plano. Planejamento, planejamento, fazendo um passo a passo para aplicar esse plano na propriedade, um passo a passo para colocar o plano em ação. A pecuária, meu amigo, ela é um negócio como o outro qualquer. Então, existe compra, existe venda, existe preço de compra, existe preço de venda, existem algumas coisas que você compra, que são os insumos, por exemplo, grão para fazer a ração do gado no confinamento, ou sal mineral para criar o gado do pasto, adubo, os insumos para realmente levar essa produção de carne, insumos para você usar na propriedade para produzir carne. E por outro lado, você vende alguma coisa, mas o que você vende? Você não vende insumo. Na fazenda ou no confinamento, você vende arrobas. Então, quando a gente fala em melhorar o lucro na sua propriedade, e esse é o tema desse primeiro podcast, a Hora do Lucro, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, esse é o nosso tema hoje. Quando você fala em melhorar o lucro da propriedade, nós estamos falando em produzir mais arrobas e produzir uma arroba com mais eficiência, num custo mais interessante. E esse é o nosso objetivo, produzir melhor. Veja bem, produzir melhor não significa gastar menos, significa produzir melhor, ser capaz de colocar arroba. Tem gente que não entende muito bem o que é rendimento de carcaça, o que é colocar arroba, então eu vou parar aqui e vou explicar um pouco isso. Por quê? Porque eu vou falar, o próximo assunto da nossa conversa de hoje são fases do ciclo. Qual é a fase do ciclo que é mais fácil você emplacar o lucro aí na sua propriedade? Então, para dizer isso, para dizer de produção de arrobas, eu vou entrar um pouquinho no conceito. O que é rendimento de carcaça? Significa o seguinte, rendimento de carcaça é, o animal ele vem crescendo, ele vem lá um bezerro, vem crescendo na cria, depois na recria ele se desenvolve, mas depois ele vai para o confinamento, que é a fase de terminação. O rendimento de carcaça lá nas fases de cria, a gente convencionou isso, né? Uma média do rendimento de carcaça na fase de cria é 50%, na fase de recria também, e na fase de engorda, como a gente muda a alimentação desses animais, então a gente coloca mais carne e gordura neles, mais produção de carne e gordura, e aí a carcaça rende, esse rendimento passa de 50% para 52, 53, 54, 55, 56, dependendo do conhecimento ou do suporte ou do tipo de trato que você tem, da maneira como você faz, como você alimenta esses animais no confinamento. Então, que fase vocês acham que é mais fácil para ganhar dinheiro com boi hoje, para passar a ter lucro aí na propriedade? A cria, a recria ou a engorda? Não existe uma resposta certa para isso, mas existem condições que hoje eu vou explicar aqui direitinho para cria, para recria e para engorda. E no decorrer dos episódios desse podcast eu vou detalhar essas condições. Então você que tem atividade pecuária e está chegando agora, diz aí para mim o que é mais fácil para você ter lucro, na cria, na recria ou na engorda. Tem uma coisa que é incomum na cria e na recria. Para você conseguir ter lucro com cria e com recria, tem uma condição que ela é importante. Sem isso, você não consegue ter lucro nem com cria e nem com recria. Pasto. Não dá para fazer cria e recria com lucro sem ter pasto. E quando a gente fala em pasto, alguém já veio aqui rotatividade, que eu diria uma palavra até um pouquinho mais ajustada, que é rotação ou um sistema de rotacionado na pastagem. Isso é pecuária do futuro, isso é um jeito de colher pasto. Então quem quer ser fera em cria e recria é possível, claro que é possível, só que tem que saber colher pasto. E para colher pasto tem a maneira certa de fazer isso.
respeitando aí o ciclo do capim, botando aí pressão nessa pastagem, mas respeitando o ciclo do capim. Então, uma boa prática, um bom criador, produtor de bezerro, faz isso, produz arroba barato, e aí talvez ele tenha mais margem que nas outras fases do ciclo. O recriador também depende do pasto, porque nessa fase a gente precisa realmente do pasto. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que trabalham com recria. Cada vez mais as pesquisas mostram, as fazendas de sucesso mostram que o período de recria tem sido mais curto realmente para botar esse animal logo no coxo. Porque produzir arroba significa girar isso aí dentro da fazenda. Pensa assim, ó, se você fosse uma máquina de fazer dinheiro, cada vez que você girava lá a roleta, saía uma nota ali de R$100, 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 R$100. Pensa que cada vez que você girar, é um boi que está saindo da fazenda, foi pro coxo, 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 foi pro coxo. Uma máquina de produzir boi, uma máquina de gerar caixa, e esse caixa que entra frequente aí na sua fazenda. Então, recria curta, encurta o ciclo, aumenta uma coisa que talvez você saiba, talvez você não saiba o que é, taxa de desfrute. Vamos falar sobre isso em outras ocasiões aqui no nosso programa. Enfim, essa é a condição para ganhar dinheiro com cria e com recria. Então, se a sua fazenda hoje não tem pasto suficiente, ou se ela vai entrar na seca e não tem uma boa reserva de pastagem para passar a seca, só tem um jeito de ganhar dinheiro, de eu te ajudar a ter lucro aí na fazenda, que é engordando esses animais, levando esses animais para o coxo. Porque para ter lucro com engorda, você não precisa ter pasto, você precisa saber como fazer isso de uma forma simples, diferente do que as grandes operações de engorda, os grandes confinamentos fazem. Diferente de como a gente já engordou boi lá atrás. Hoje a gente tem método, sistema completamente diferente para botar isso em prática. A turma que está com a gente lá tem feito de uma forma diferente com o lucro. E ó, não é só agora que o milho abaixou, não. É o ano inteiro. Vou voltar a falar disso depois. Então engorda essa fase, engorda em confinamento, engorda num espaço restrito. Quando a gente fala em confinamento, não fica pensando que é uma estrutura cara, difícil de fazer, não. Confinar é restringir esses animais num espaço menor, desde que haja conforto para ele deitar, ruminar e comer bem. Então isso é confinamento, saber engordar de uma forma simples. Bota caixa aí dentro da fazenda. Isso muda a sua realidade, isso muda o seu poder de fogo. Por quê? Você tira esse animal de um pasto que ia ficar degradado agora, então, talvez não degradado, mas que você ia abusar, usar mais do que pode desse pasto. Agora, nessa entrada de seca, você tira o animal do pasto, alivia o pasto, gera dinheiro, gera caixa. Olha que situação interessante, você está aliviando a pastagem ao mesmo tempo e botando esse animal num sistema de engorda para gerar a caixa mais rápido. E com caixa que entrou, você consegue ir ganhando fôlego. A pastagem descansou, ou seja, quando começar a chover, ela vai responder melhor. É uma estratégia que funciona dos dois lados. Isso muda a situação de uma fazenda, isso muda uma história de um pecuarista que antes não tinha ferramenta, não sabia como botar esses animais para engordar um sistema mais simples. Mas sempre tem o seu João que chega e fala assim, mas Marcelo do céu, quem manda em tudo é o frigorífico, ele despencou o preço do boi, ele apertou a escala, que tá difícil. Olha só, a primeira coisa que acontece quando cai o preço da arroba e quando realmente o frigorífico faz as estratégias lá para deixar a escala longa, realmente a primeira coisa que acontece é a redução do faturamento e do lucro, consequentemente eu sei disso. O lucro realmente diminui nesses momentos. Acontece que hoje tem produtor com a gente com 20 bois, com 200 bois, com mais de 2.000 bois, não importa o tamanho, conseguindo ter lucro, mesmo nesses momentos onde o frigorífico aperta. Sabe por quê? Porque existe uma gordura. Quando a gente cria eficiência de trabalho, quando a gente cria eficiência no processo de engorda, o tanto que a gente investe para engordar uma arroba é menor. A eficiência dá uma gordura, dá uma margem de segurança para aguentar esses momentos aí. E é claro que também tem outras estratégias que a gente fala em outros momentos, que é usar lá os mecanismos da bolsa para se proteger de quedas abruptas no valor da arroba. Mas o que essa turma tem feito de diferente para conseguir ganho de peso forte? Qual é a grande sacada? É fazer com método, é fazer seguindo um processo, um passo a passo. Método significa fazer as coisas que têm que ser feitas na hora certa, no momento certo, com o objetivo certo, com o envolvimento certo das pessoas. Essa turma segue o meu método passo a passo. Bom, só para voltar um pouco atrás, né? Eu comecei a trabalhar numa época que o pecuarista achava que engordar era realmente um bicho de 7 cabeças. E talvez a maior turma de vocês que está aqui já passou por grandes dificuldades mesmo, não conseguindo aí ter resultado bom com engorda. Isso acontecia porque naquela época se fazia de uma forma muito diferente, buscando vários ingredientes baratos. E vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredo. Sabe que grandes confinamentos que conseguem operar com algum lucro, mesmo assim, tem um nível de complexidade, mesmo tendo uma equipe muito top, muito bacana, tem um nível de complexidade que deixa dinheiro na mesa, que deixa de ganhar algumas gordurinhas pelas perdas que acontecem nesses sistemas.
E essas perdas têm origens, essas perdas têm motivo, têm causa. Já o confinador, que tira essas perdas da jogada, muitas vezes tem ganho de peso 15% superior. Então, hoje a gente faz diferente. Por isso, durante esse podcast, eu vou trazer aqui algumas coisas que enganam o pecuarista e coisas que parecem verdade absoluta, que são dogmas, que são paradigmas, que a turma fica falando por aí que te prejudica demais. Se você não parar e olhar e ver que realmente isso, poxa vida, Marcelo, olha só o que a turma acredita. Pecuária é só pra gente grande, Marcelo. Pequeno não tem chance não, pode esquecer que não tem chance. Como eu disse para vocês, não é só um não. Hoje eu tenho 83 pecuaristas lá dentro do meu programa de treinamento e eles têm de 20 a mais de 2.000 animais. E todos eles, em todas as faixas, conseguem aplicar o método, conseguem fazer com tranquilidade. Então acreditar que pecuária, que lucro em pecuária é só para os grandes é o primeiro dogma, é a primeira crença limitante que você precisa abolir da sua história. Se você quiser mudar de atividade, arrendar para cana, eucalipto, tá tudo certo, tem uma renda boa também, você consegue trabalhar com outra coisa que você gosta, ir na cidade, tudo tranquilo. Mas não com atrás, por exemplo, de que muita gente chama de uma desculpa, né, de acreditar que se não for grande não dá certo, que tem muito pequeno ganhando dinheiro. Um outro problema, ou melhor, um outro dogma que muita gente fica ali atrás, fala, Marcelo, quem manda e ganha dinheiro é só o frigorífico. E eu vou dizer o seguinte, frigorífico é uma indústria que ganha dinheiro. Tá tudo certo. Eu não vou ficar olhando num fator que eu não controlo. Para ganhar dinheiro aí na sua propriedade hoje, a saída não é olhar para o frigorífico e ver quanto ele está ganhando, quanto ele não está ganhando. A saída é olhar para dentro e ver o que você pode fazer realmente diferente para ganhar apesar do frigorífico. Diga uma coisa, o que você pode fazer aí na sua fazenda de hoje, daqui em diante, que vai deixar o seu passado de prejuízo ou de lucro pequeno irrelevante aí na sua fazenda? O que você pode fazer hoje de atitude mesmo para deixar tudo que ficou para trás irrelevante? E a outra crença limitante, outro dogma que atrapalha demais é o seguinte, Marcelo, já foi possível, mas hoje em dia é impossível ganhar dinheiro com boi. Então, fazer certo, fazer bem feito, seguir fazendo, sem desculpinha, sem conversa, sem ficar se escondendo atrás de um monte de coisa que muita gente fala, mas quem ama mesmo, quem tem paixão e quem quer deixar um legado, vai e faz. Tem aquele ditado, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, muito cuidado com essa mentalidade que às vezes fica assim impregnando a cabeça da gente aqui, ó. Tem muita gente contra nós, tá? Beleza, isso é fato. Muita gente que não quer que você ganhe dinheiro. Muita gente que não quer que o Brasil se consolide como líder absoluto no mercado de segurança alimentar. Pode querer, pode não querer, pode falar mal, pode falar que a gente destrói isso, que a gente faz aquilo, pode contar um monte de mentira. Nada disso vai ser suficiente para me fazer parar, para te fazer parar, para te fazer produzir melhor. Nada disso vai ser forte o suficiente para diminuir o nosso avanço em produtividade e lucro, porque esse país é abençoado por Deus. Não vou falar bonito por natureza, apesar dele ser, mas ele é abençoado por Deus porque produz muita pastagem, produz muito capim, tem clima e o brasileiro é muito mais inteligente que muitos outros povos, aprende a se virar. Então, nós vamos sim ser a maior potência de produção de carne vermelha. Aliás, nós já somos e vamos nos consolidar como um dos principais players, como um país que é responsável pela segurança alimentar do mundo, aqui, o Brasil. Então, a única coisa que você pode fazer, mas não deve, a única coisa mesmo, pode aí te enganar demais, é não querer sair da pecuária, ou seja, querer continuar, mas seguir lá dentro da panela, que eu disse no começo do episódio de hoje, a água esquentando e você lá dentro da panela. Você não pulou para fora e nem mudou a forma de fazer. Esse é o risco, porque aí você não percebe, mas teu poder de fogo está diminuindo e talvez você, a hora que você acordar já seja tarde. Então, se você optar em mudar, eu tô aqui para te ajudar hoje, para te ajudar a engordar, mesmo começando do zero até o lucro. E o primeiro passo que eu vou te convidar para fazer hoje é seguir todas as edições desse podcast, A Hora do Lucro. Se você ainda não está nos nossos grupos que avisa os temas dos programas, clica no link ali aí do Instagram, do meu perfil, tem lá um link. Você clica lá, você vai para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, você recebe 2 mensagens semanais só, dizendo o tema do programa e a hora do programa, que só assim você sabe, você vai ficar sabendo o que eu tô falando. E aí, esse é o convite para você que quer continuar, esse é o convite para você se inscrever e acompanhar aqui os nossos podcasts ao vivo, porque você tem as dicas aqui toda semana ao vivo comigo, você pode perguntar, pode participar e todo mundo que está aqui hoje vai ter a sua dúvida respondida até o final do programa. Bom, para isso você tem que ir lá ativar as notificações, também se você está pelo YouTube, tem lá como ativar a notificação, pelo WhatsApp também. Se você não souber fazer isso, me pergunta aqui no direct que alguém da minha equipe te ajuda. Você vai poder colocar em prática tudo que eu ensino aqui de forma gratuita, de forma constante, de forma semanal, e aí depois, vocês que tiverem aqui,
vão ter a chance de continuar no jogo usando essa informação de qualidade. Além disso, eu também tenho um treinamento online para algumas pessoas que querem aí realmente ficar craque em engorda para poder participar desse treinamento. Funciona assim: quando você está aqui comigo, quando você me acompanha e você vê os meus vídeos, acompanha as dicas que eu dou aqui no canal todo dia, você vai lá, comenta, diz alguma coisa, faz uma pergunta, participa, se interessa, tenta aprender mais, consegue aprender mais. Cada vez que você escreve alguma coisa lá, deixa uma dúvida, uma opinião, uma sugestão ou um reconhecimento, você vai ficando conhecido nosso aqui digitalmente. Eu não sei se você sabe como o Instagram funciona, o Facebook, o YouTube, mas cada vez que você vai lá e diz alguma coisa, você recebe as coisas que eu faço, as novidades, antes das pessoas que não participam, porque obviamente quem participa está mais interessado, tem mais vontade, tem mais necessidade de ganhar. E por hoje, o objetivo do nosso programa hoje era mostrar essa nova forma de trabalhar. Se você participou desde o começo, você viu um passo a passo, onde você entende uma nova forma de trabalhar aí na pecuária de corte para atingir o lucro, para melhorar o lucro da sua propriedade. Hoje eu falei lá no começo, porque muitas vezes aí a fazenda dá prejuízo, porque muitas vezes você tem passado anos aí perdendo dinheiro com a fazenda. Falei o motivo pelo qual isso acontece, falei a necessidade, fiz a maior força possível para você entender a necessidade de mudar, a importância de fazer diferente, para você saber engordar, para poder recuperar aí a sua fazenda, usar essa ferramenta para poder recuperar a sua fazenda. E também disse como nós vamos trabalhar isso nesse podcast de hoje em diante. E uma surpresa, eu vou trazer aqui alguns convidados importantes, alguns produtores que já fazem o lucro para conversar com a gente ao vivo e poder te dar ideias do que fazer aí na sua propriedade, ok? Então nós já estamos aqui encerrando a nossa conversa de hoje. Ela foi longa, foi boa. Turma, então é isso. Chegou a hora de terminar esse novo podcast que é A Hora do Lucro, que se chama A Hora do Lucro porque está na hora de mudar, está na hora de fazer diferente. O ótimo é o inimigo do bom, mas o que está bom sempre pode ser melhor. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.